Beleza, agora a gente vai falar sobre a cinética da decomposição radioativa, também chamado de tempo de meia-vida. O ponto é que você sabia que os elementos radioativos, já que eles vão se decompondo, afinal, o principal fenômeno radioativo que a gente estuda, inclusive é importante até citar aqui, é a fissão nuclear, tá? Já foi, olha só, questão em 2020 isso aí, bicho. Então vou falando isso aqui, vou lembrando de questão. É porque radioatividade é tema importante mesmo, é muito comum, é muito recorrente nas provas, então é importante você ficar ligado. A gente está falando do fenômeno da fissão nuclear, estou até escrevendo aqui, que é diferente do outro fenômeno possível que é a fusão nuclear. Vou até aproveitar esse momento para diferenciar isso com vocês. Fissão nuclear e fusão nuclear são coisas bem diferentes. A fissão nuclear, ela obedece àquele princípio que eu falei no início do nosso módulo, relacionado justamente ao acúmulo de prótons e nêutrons do lance da instabilidade. A fissão, eu vou ilustrar aqui, o princípio é que eu tenho um átomo grande e instável e de repente ele quebra em duas partes ou mais. No exemplo, um átomo muito usado na fissão nuclear é o urânio, de número atômico 92, e a massa do isótopo radioativo é 235, que ele se quebra geralmente em criptônio e bário. É uma fissão. Quando isso acontece, quando há essa quebra em duas partes, junto disso há uma gigantesca liberação de energia. Beleza? Isso é fissão nuclear. A fusão nuclear, de uma forma diferente, a fusão ela é focada na união de átomos, e para isso acontecer tem que ser a união de átomos muito simples, em especial se trabalha com a união do hidrogênio de número atômico 1 e massa 1, ou seja, aquele hidrogênio que só tem um próton, não tem nem nêutron, e o hidrogênio de número atômico 1 e massa 2. Tem até um apelido desses hidrogêniozinhos aqui. Esse aqui é chamado de hidrogênio prótio. Esse aqui é chamado de hidrogênio deutério. Quando a junção desse prótio e deutério acontece, isso aqui vai levar à formação de um átomo de hélio, número atômico 2 e massa 3, um isótopo de hélio 3. Essa fusão nuclear libera também muita energia. Inclusive, quando essa fusão acontece, libera muito mais energia. Há algumas estimativas que a energia liberada pela fusão nuclear chega a ser pelo menos 10.000 vezes superior à energia liberada pela fissão nuclear. A fissão é que nós utilizamos, é a fissão nuclear que é utilizada em radioterapia, é utilizada em usinas nucleares e é utilizada até em bombas nucleares, é fissão. Há umas expectativas, algumas expectativas não, há algumas é, possibilidades, né? Cogita-se que a fusão nuclear em breve vai ser utilizada para fins bélicos, para as bombas de fusão. A Coreia do Norte já tem declarado que possui armas nucleares de fusão, mas enfim, esse uso não está amplamente comprovado ainda não, ok? Lembra que todos os fenômenos, todas as tecnologias, quando se fala de fenômeno nuclear, hoje em dia ainda é fissão. Beleza? Daqui a pouco a gente vai ver uma questão só sobre isso. Tá, voltando ao nosso tema. O tema da cinética radioativa é o seguinte. Os elementos radioativos, como eu falei para vocês, eles têm um tempo de validade. Esse quadro resume o tempo de validade dos elementos radioativos. Essencialmente, olha só, o urânio tem um tempo de validade de 7,1 vezes 10 elevado a 8 anos. Isso aí é 7. Isso é quase 1 bilhão. Isso é 710 milhões de anos. A cada 710 milhões de anos, o urânio ele torna-se menos ativo pela metade. Se eu tinha 100% de atividade inicialmente, ele vai ter só 50% de atividade. Até por isso é chamado de tempo de meia-vida, porque reduz pela metade. Aqui o actínio é de 21,6 anos, o frâncio é de 22 minutos.
Temos até o astato, o polônio, os isótopos do polônio bismuto, que é 2,15 minutos. Ao ponto de que esses elementos, até mesmo, eles já são extremamente raros no planeta Terra, porque eles já se degradaram. Mas por que, no fim das contas, é importante estudar sobre a cinética da decomposição, né? A cinética, o tempo de meia-vida, que obedece a essa função. Esse aqui é o gráfico que ilustra isso. Então, tudo começa no tempo zero, aqui na origem do gráfico, com 100% de atividade. Após o primeiro período de meia-vida, vou ter 50% de atividade, aqui o primeiro período de meia-vida. Tá vendo que é uma redução pela metade? Depois de 50 eu reduzo pela metade, vai para 25 até o segundo período de meia-vida. Depois de 25 para 12,5, reduzo pela metade, né? É o terceiro período de minha vida e assim por diante. Inclusive, estrelinha nesse conteúdo aqui, ó, é um conteúdo muito importante em termos de questão Enem. E um dos motivos para essa importância é porque ainda é muito utilizado a datação de fósseis, de jazidas de petróleo, de salgema, de recursos minerais de um modo geral por radioisótopos, que é basicamente esse fenômeno aqui de estudar o tempo de decomposição. Esse gráfico ele obedece a uma função matemática, que é essa aqui, ó. O tempo ou a quantidade ou atividade atual, que eu vou chamar de quantidade real, NR, vou dar um zoom aqui, é igual à quantidade inicial dividido por 2 elevado a P, sendo que esse P é o número de períodos de meia-vida que aquele material já passou, períodos de meia-vida. Importante conhecer também a simbologia da meia-vida. Meia-vida também pode ser simbolizada como uma letra T, subscrito 1 sobre 2. Esse é o tempo de meia-vida. Esse N0 aqui, ó, N0 significa quantidade inicial, né? A situação do início. Tá cortando aqui no quadro, só tirar esse quadrinho aqui da frente, início. E aqui, esse NR é o que há atualmente. Atual, ou que há na amostra. É muito comum nas questões vir escrito, foi encontrado não sei quanto. Na amostra, descubra qual é. Enfim, temos aí uma função exponencial, né? Que o tempo de meia-vida ela não precisa necessariamente ser utilizada assim. Deixa eu ilustrar para vocês uma possível aplicação que é com a datação de fósseis, datação de uma amostra mineral, de um reservatório qualquer. Então vamos supor que eu encontrei um mineral, um fóssil. Então tá, foi encontrado um fóssil. E esse fóssil tinha 3,75% de carbono 14. Inclusive o carbono de massa 14, ele é o mais utilizado para fazer a datação de recursos orgânicos como fósseis e corpos já degradados e o petróleo, né, que é de origem orgânica, principalmente fitoplânctos e zooplânctos. Esse nosso quadro aqui ele não resume o tempo de meia-vida, ele não apresenta o tempo de meia-vida do carbono, mas eu me lembro que o tempo de meia-vida do carbono é algo aproximadamente de 5.730 anos. O Enem adora cobrar desse cara. Então tá, o que quer dizer isso? A cada 5.730 anos o carbono ele reduz sua atividade pela metade. Então se eu descobrir um fóssil que tem 3,75% de carbono 14, foi descoberto, é só fazer um cálculo retrógrado. Começou com 3,75%, então quer dizer que isso aqui já passou. Então, se eu voltar, vai ser, isso aqui vai ser 7,5%? Isso aqui vai ser 7,5%. Tá. Então tá. Supondo que esse fóssil em vida seja por exemplo, 15%. Só por exemplo. Em vida é igual a 15%. Então na amostra atualmente tem 3,75%. Então quer dizer que 5.730 anos atrás era 7,5%. Isso é um período de meia-vida. Então quer dizer que depois de 2 períodos de meia-vida, voltando por 2 períodos, vai ser 15%. Acabei de identificar então a idade do meu fóssil.
corresponde a 2 períodos de decomposição de meia-vida. 2 períodos, que é igual a 2 vezes o período, que é 5.730 anos. Que é, isso aí vai dar 11.460. 11.460 anos, então. Então eu acabei de determinar, por cálculos retrógrados, que meu fóssil, então, tem 11.460 anos. Ele passou por 2 períodos de decomposição de meia-vida. E a meia-vida do carbono é tabelada. Não está nesse quadrinho aqui, mas é um valor fixo. Sempre 5.730 anos. Então, assim que é feita a sistemática para a identificação da idade por datação de radioisótopos. Ô, prof, e se eu quisesse resolver essa questão usando a equação que você passou ali agora há pouco? Dá para fazer? Dá sim. Como seria, então, usando a expressão, né? Aquela equação matemática ali, algébrica que a gente acabou de ver. Em verde, tá? Então, a quantidade real é igual à quantidade inicial dividido por 2 elevado a p. Essa é a equaçãozinha. Eu coloco n só para demonstrar uma quantidade, tá? Mas pode até ser expresso como atividade ou índice de radiação, enfim. Pode ser qualquer demonstrativo de atividade ali, de radiação. Então tá, a quantidade real é a que a questão nos deu, né? Seria, esse exemplo que eu fiz com vocês, de 3,75%. A quantidade inicial, o enunciado também teria que dar, né? Quando o organismo é vivo, tem 15%. Pronto, isso 2 elevado a p, eu vou achar o número de períodos de decomposição de meia-vida, depois é só multiplicar pelo respectivo tempo de meia-vida. Então, basicamente, 2 elevado a p é igual a 15 dividido por 3,75. As porcentagens vão se cancelar. 2 elevado a p, então, vai ser 15 por 3,75. Isso vai dar... Isso vai dar 4, certinho. 2 elevado a p é igual a 4. Opa, então quer dizer que p é 2. Por que p é 2 mesmo? Porque 2 elevado a 2 é 4. Achei p. Então são 2 períodos de decomposição. Opa, estou na frente, vocês não estão vendo, né? Só enquadrar aqui. Isso que eu fiz, ó. Então, 2 elevado a p é 4, porque 2 elevado a 2 é 4. Então, terei 2 períodos de decomposição. 2 períodos de decomposição é 2 vezes 5.730 anos. Logo, meu fóssil vai ter 11.460 anos. Chegamos ao mesmo resultado por 2 formas diferentes, 2 caminhos possíveis. Eu indicaria esse caminho aqui da lógica, tá? De fazer o retorno dobrando, porque não exige decorar a equaçãozinha, nem nada disso, fica mais aplicável, talvez. Mas aí vai da habilidade de matemática de cada um. Resolva da forma que for melhor para vocês, beleza? A gente vai ver isso daqui a pouco na forma de questões. Inclusive, isso aqui lembra muito uma questão que envolve estequiometria e radioatividade, bem legal.